Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Peter Falkman e hoje eu vou estar aqui na live falando mais um pouquinho sobre finanças pessoais. E hoje eu quero usar um exemplo muito legal, quer dizer, não muito legal, né? Mas um exemplo do que a gente não deve fazer também nos investimentos. Eu vou citar justamente um erro que eu cometi lá na frente, quando eu comecei nos meus investimentos, quando eu comecei a tentar buscar melhores investimentos. Então hoje a live vai ser dedicada a gente poder falar para vocês sobre onde encontrar esses melhores investimentos, como buscar esses melhores investimentos e logicamente que eu vou falar aí de algumas ciladas que eu caí, umas ciladas que um amigo meu também caiu, que são extremamente importantes para que você aprenda com os erros dos outros sem cometer eles e o melhor, sem perder dinheiro, tá bom? Gente, então é o seguinte, eu acho que um dos maiores obstáculos que a gente tem no mundo das finanças é justamente buscar melhores investimentos. A forma, conseguir, é o que todo mundo deseja, todo mundo espera, é conseguir melhores investimentos. Então, mas e onde conseguir esses melhores investimentos? E a gente muitas vezes a gente não sabe onde, não sabe quando, não sabe de que maneira, acha muito perigoso, né, sair daquela esfera do nosso banco, sair daquela esfera do ambiente seguro, do gerente atendendo a gente pessoalmente, da gente acha que, por exemplo, alçar novos voos como uma corretora de valores é algo extremamente perigoso, é algo extremamente arriscado, no sentido de que eu posso perder meu dinheiro da noite para o dia, né? E isso é algo que as pessoas vão incutindo na nossa cabeça e vão repetindo e replicando isso num efeito manada sem conhecimento, né? E justamente as pessoas que não têm conhecimentos em finanças querem que você também não tenha, querem que você também não tenha um desempenho, ou essas pessoas têm algum interesse em que você continue sendo escravo de serviços bancários, né? Que na verdade não são o espelho do melhor investimento. Então a primeira dica eu já dei hoje aqui: se você quer melhores investimentos, não vai encontrar eles em bancos, tá? Se você quer investimentos que deem uma rentabilidade maior, você precisa aumentar esse leque de oportunidades. E os produtos de prateleira de bancos normalmente não oferecem uma rentabilidade muito interessante, a não ser que você tenha volume de dinheiro muito grande dentro da sua conta, tá? Mas se você está começando, ela vai ter taxa de administração, alguns investimentos têm taxa de carregamento, você vai pagar taxa de manutenção da sua conta, então você vai estar pagando uma série de custos embutidos que os bancos precisam cobrar principalmente para poderem manter a estrutura deles. Eles têm funcionários, eles têm agências, não tem nada de errado nisso, mas cabe a você entender que se você quer algo diferente, se você quer algo mais rentável, você tem que abrir o leque para uma corretora de valores que tenha uma abertura maior de produtos na prateleira, que não sejam os produtos tradicionais que o banco tem. Principalmente se você tem, por exemplo, aplicações em poupança, né? Eles são hoje a pior investimento que você pode ter. Eu nem chamo de investimento. Poupança é só poupar o dinheiro, é só para você não gastar aquele dinheiro, mas ele não é um dinheiro bem investido, não é um dinheiro que está rodando, girando, que está crescendo, né? Ele é um dinheiro que está lá simplesmente ali, acumulado, jogado ali, tá? Perdido ali, de qualquer maneira. Então, assim, qual é o principal obstáculo que a gente tem? É ficar com medo de perder dinheiro. Mas a gente não consegue entender que na poupança a gente acaba perdendo dinheiro. Então eu vou explicar para vocês muito rapidamente como que funciona a poupança. A poupança rende 70% do CDI. E o CDI é geralmente 0,1% abaixo da Selic. Então, traduzindo isso em números, hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, a Selic está 4,25%. Então, isso quer dizer que o CDI vai estar rendendo 4,15%. A poupança quer dizer que ela vai render 70% de 4,15, fazendo uma conta aqui, 2,91, tá? A inflação acumulada agora no mês de julho está em 5,33, se eu não me engano, eu olhei esses dias ainda. Mas 5 e alguma coisinha. Então, se você está ganhando 2,91, a inflação tá de 5. Então, você já está perdendo dinheiro. Isso quer dizer que o que você comprava em janeiro, você já não compra mais agora, né? Na metade do ano. Então, nós estamos no início do segundo semestre e é muito importante que a gente agora tenha essa ideia de, cara, vamos fazer um investimento melhor. Vamos buscar um lugar que dê para fazer um investimento melhor. Mas todo mundo fala desses investimentos e onde que eu posso encontrar esses investimentos? Como eu falei, bolsa de valores, e todo mundo acha que
é muito difícil, que é muito complicado, que é muito arriscado. Então a gente precisa vencer a barreira do medo, a gente precisa quebrar esse paradigma de que bolsa de valores é só renda variável, é só coisa arriscada. A bolsa de valores não é só coisa arriscada, a bolsa de valores não é só renda variável. Na bolsa de valores você encontra diversos produtos como fundos imobiliários, tesouro direto, que são renda fixa, que vão te remunerar a Selic, que vão te remunerar o IPCA, que é a inflação, mais uma taxa de 3%, 4%. Então você consegue ganhos muito maiores do que 2,91%. Vamos só fazer um exemplo muito rápido. Tesouro IPCA mais 4,10%. Que está aí em oferta agora. Claro que você tem uma carência, eu não vou entrar muito nesses detalhes hoje. Mas 5,33 está o IPCA acumulado, mais 4,10, nós estamos falando de um rendimento de 9,43% ao ano, contra 2,91 da poupança. Aqui, ó, 2,91 da poupança. Então não adianta a gente achar que o dinheiro está seguro na poupança, porque ele não está remunerando nem o IPCA. Na verdade, ele não está seguro, ele não vai sumir dali, mas ele está, na verdade, deteriorando aos poucos, né? Ele está se dilapidando aos poucos. É como se sumisse uma parte do seu dinheiro e você não percebe. Pior, você tem incutido por pessoas querendo dizer para você que aquilo é o melhor investimento, que aquilo é o investimento mais seguro, mas isso é pura balela, tá? Pura balela. Então, se tem investimento em poupança, pelo amor de Deus, presta muita atenção nessa live, que esse conteúdo é para você, tá bom? Então, assim, o que não esse grande paradigma, o que não é a Bolsa de Valores? A Bolsa de Valores não é um ambiente de tanto risco assim. Você também tem segurança, você também tem produtos com segurança que vão te remunerar 3, 4 vezes mais que a poupança, de uma maneira muito tranquila. O Tesouro Direto é uma das aplicações mais seguras que tem hoje, porque é garantido pelo Tesouro Nacional, é garantido pelo governo. Então, se o país está garantindo aquele investimento, o país precisa quebrar como um todo, para todo mundo quebrar, para aí você, né? Todo mundo vai ter que quebrar para o país quebrar e para aí você perder o dinheiro. Ou seja, é muito, muito remota essa ocasião, né? Nossa, desculpa, falhei na palavra. Essa ocasião, né? É muito remota essa situação de o governo simplesmente dar o calote geral em todo mundo. Isso é impossível de acontecer, praticamente impossível de acontecer, tá? Então, o que eu queria dizer para vocês assim, eu fui uma das pessoas impactadas por esse medo, né? E eu quero contar uma história para vocês muito rápida de como as coisas aconteceram comigo e de como eu consegui driblar esse grande vilão dessa dependência de bancos. A gente tem uma dependência incrível de bancos hoje, é algo assustador mesmo, né? E eu vou contar aqui na história para vocês muito certinho de como isso foi acontecendo comigo, de que maneira eu sofri esse assédio bancário, digamos assim, acho que a gente pode chamar de assédio bancário, porque de fato né? É algo que escraviza, é algo que cria uma cegueira na gente, é algo que deixa a gente dependente, né? Como uma droga mesmo, né? Acho que tudo que amarra, o que cria amarras e limites na gente não é saudável. Isso é em relacionamentos, isso é no emprego, isso é nas finanças, isso é no relacionamento com o banco. Acho que tudo que deixa a gente muito dependente de um gerente, dependente de uma instituição, dependente de um sistema, é muito, muito ruim. Tá? Então, justamente assim, como eu consegui superar esse medo, né? Claro, estudando. Eu acho que um dos primeiros itens é a gente precisa realmente estudar, a gente precisa se aprofundar. Fiz cursos, comprei livros, há muito tempo me interesso por finanças, desde a época da faculdade, me interesso muito por essa área, mas eu também fui com muita cautela, né? E eu acho que a gente acaba postergando, se a gente não está com uma arma apontada na cabeça, a gente acaba empurrando as coisas com a barriga, né? Se a gente não tem um pitbull correndo atrás da gente, a gente não corre, não adianta, a gente precisa daquele empurrão e daquele empurrão muito grande. Então, justamente, eu comecei a perceber que apesar de eu poupar, apesar de eu guardar o dinheiro, apesar de eu achar que eu estava fazendo bons investimentos, eu não estava tendo os melhores rendimentos. Eu não queria arriscar na bolsa porque me era vendida a ideia de que era muito arriscado, de que tinha que estar o tempo todo ali dedicado no computador, viciado, e não é assim, né? Bolsa de valores é muito diferente disso. Se você consegue, por exemplo,
escolher uma empresa com fundamentos, você não precisa estar o dia inteiro acompanhando. Hoje, por exemplo, eu não olhei minha carteira de investimentos, certo? E eu tenho certeza que está tudo bem. Eu tenho certeza, porque a alocação dos recursos que eu fiz, ela é muito segura. Então você consegue essa segurança. Então, primeiro passo, eliminar essas crenças limitantes, essa dependência que os bancos causam na gente, né? Muitas vezes. E eu quero contar uma história para vocês que é muito interessante. Ela é interessante porque ela é trágica, na verdade, né? Seria muito interessante se não fosse tão trágica. Mas eu cheguei a ter um gerente de banco que chegou... Todo gerente de banco sempre tenta oferecer título de capitalização. Acho que isso é natural. Acho que não tem alguém que não tenha conta bancária que não tenha comprado um título de capitalização, né? E aí eu, claro, por esse relacionamento com o gerente, por essa dependência com o gerente, a gente acabava sempre cedendo. Ah, não, faz um título aqui, um título ali. Eu cheguei a ter mais de 5 títulos de capitalização só na pessoa física. Fora os da pessoa jurídica. A gente tem empresa. Na empresa a gente também tinha essa necessidade de captar esses títulos de capitalização. O que é um título de capitalização? Título de capitalização, como o nome já diz, é uma capitalização, é um chamamento de dinheiro para o banco, né? Então o banco oferece um produto de prateleira para você, fala para o gerente, você tem que vender tantos TCs, os famosos TCs. E aí o TC faz prêmios, sorteios ali, sei lá, acho que mensais, sorteios com 1.000, 2.000, enfim, depende do tamanho da carta de crédito que você comprar. Eu cheguei a ganhar um TC de presente de Natal dos meus pais. Tamanha insistência que os bancos têm em vender esse produto. Lógico, porque eles forçam os clientes a depositar o dinheiro ali, não pagam juros, tá? O TC leva 2 anos em média e não recebe juros, você recebe uma correção assim de ridícula, de 0,01%, é ridículo, acho que é só para tinta da caneta que você assinou o documento. Então eles te remuneram um juros praticamente nada, para o banco poder mesmo fazer um chamamento, R$1.000 e você R$1.000. Imagina, um banco tem milhões de clientes, todo mundo botar R$1.000, é muito dinheiro que entra na instituição. Então os bancos têm por métrica, ficar pressionando os seus funcionários, os seus bancários, a vender os títulos de capitalização, porque eles precisam captar dinheiro e capitalizar os bancos. Então, é muito ruim para o cliente, porque a gente fica nessa iminência do tempo todo ter que fazer um título de capitalização. E os gerentes têm uma habilidade de vender aquilo para você como assim, cara, você tem chance de ganhar prêmios. E o brasileiro sonha em ganhar prêmios, sonha em ganhar na Mega Sena, né? Quem nunca sonhou em ganhar na Mega Sena? Então fica sonhando, fica divagando, ai, que se eu ganhasse na Mega Sena eu ia fazer isso, aquilo. Mas aí você fica pensando, eu vou fazer um TC e eu tenho a chance de ganhar prêmios e eu ainda vou ganhar meu dinheiro de volta depois. Olha que coisa maravilhosa, né? Mas aí você faz 5 TCs, por exemplo, que se cada um for o valor mínimo de R$500, você tem R$2.500 que não estão te gerando renda nenhuma, na verdade. É só para ganhar prêmios. E muitas vezes você não ganha. Eu, inclusive, já ganhei uma vez um prêmio num TC, de tantos que eu tinha, e eu ganhei R$1.000. Dos R$1.000, nem R$600 vieram líquidos para mim, porque aí tinha um monte de taxa de desconto, taxa de administração do próprio TC, taxa do banco, taxa de carregamento, eu não lembro mais quais todas as taxas, e 27,5% do imposto de renda, que ainda falar, abocanhou uma boa parte daquele meu TC. Então, ou seja, aquele TC para mim não foi, quando eu fui resgatar, não foi nem um pouco uma alegria, né? Não mudou minha vida em absolutamente nada, eu perdi rentabilidade, eu o tempo todo tinha que estar contratando um novo, e aí chegou um dia que eu falei pro meu gerente e disse, eu não quero mais fazer um TC. Os meus estão vencendo, eu vou deixar vencer e eu não quero mais fazer TC. Aí o gerente do banco teve a pachorra de falar para mim, isso é importante que vocês ouçam com atenção, porque certamente já deve ter acontecido com vocês também. Para quem tem conta em banco, logicamente, isso deve ter acontecido com vocês. O gerente chegou a falar para mim que para que eu tivesse um bom relacionamento com o banco, para que eu tivesse acesso a investimentos melhores, com uma rentabilidade melhor, como o LCI, por exemplo. LCI é letra de crédito imobiliário, né? Você compra créditos imobiliários, títulos imobiliários, e você consegue investir em imóveis através do LCI. E o LCI não é tributado, você não paga imposto de renda sobre ele. Então ele vai aparecer na sua declaração de imposto de renda, mas você não vai pagar por ele, certo? Pelo que você rentabilizou ali. Então simplesmente o gerente dizia para mim, quando tiver um LCI, a gente também vai oferecer para você primeiro. Quando você precisar pegar um financiamento da sua empresa ou até pessoa física, que eu não costumo pegar, mas a gente tem empresa e eventualmente a gente sempre gosta de contar com essa possibilidade,
o gerente vinha para mim e dizia assim, olha, se você contratar um TC, você aumenta o relacionamento com o banco. E a gente diminui as taxas, por exemplo, de financiamento que você tem, caso você queira um financiamento. Então, aí quando eu fui contratar, a taxa de financiamento era muito mais alta do que uma cooperativa de crédito que eu tinha muito menos dinheiro, né? Ou que a gente tinha muito menos giro, muito menos fluxo. Então, eu não era um cliente tão bom na cooperativa e eu tive uma oferta de financiamentos muito melhor. Aí eu comecei a pensar, meu Deus do céu, eu tenho título de capitalização que na cooperativa nunca me ofereceram. E no banco direto, a gente não conseguia se desvencilhar. Não me paga juros e o banco ainda vem dizer que me dá um desconto que na verdade não dá, ou me dá um desconto, aquela famosa promoção, né? O custo é R$100, aí eles botam lá R$200, promoção por R$100. Ah, que legal, né? E aí o outro concorrente está vendendo por 90. E aí você fica pensando, poxa, mas eu fui um idiota de estar ali fazendo título de capitalização, investindo num relacionamento com o banco que eu não precisava. Por que eu preciso me relacionar com o banco ao qual o maior interessado é ele? Ele tem interesse em captar o meu dinheiro porque ele reempresta esse dinheiro a um juros maior e me paga um juros muito menor. E por que eu tenho que ficar pedindo, pelo amor de Deus, para o meu gerente, me arruma uma aplicação melhor, me ajuda com isso aqui, se eu consigo fazer isso sozinho, de uma maneira digital, pelo meu computador? Claro, há tempos atrás não era assim, mas hoje em dia está muito ridiculamente fácil. Então você pode abrir a sua conta na corretora, você tem um leque de oportunidades sem precisar depender de ninguém, sem ter que perder dinheiro investindo em produtos que você não quer para você ter um relacionamento que você não tem, na verdade, que na verdade não acontece. Então é importante que a gente tenha o discernimento de que título de capitalização é uma bucha, né? Não funciona. E um dos erros que eu cometi, e eu tenho um amigo meu muito próximo que cometeu o mesmo erro, e um dia a gente estava conversando sobre finanças, e ele falou para mim, cara, perdi um dinheiro, me aconteceu uma situação tão delicada, eu fiz uma previdência privada e ela consumiu boa parte do que eu investi nela em impostos. Aí eu falei, cara, sério? Sério? Eu disse, mano, eu tenho uma previdência privada, eu só não gastei tanto assim em impostos. Tinha, na verdade, porque hoje eu mudei tudo também. Outra hora eu falo melhor sobre isso. Mas aí ele disse para mim assim, você tem eu tinha uma previdência privada e eu fiz a PGBL, que é aquela que você consegue abater do seu imposto de renda. Só que ele, por não entender do negócio, ele contratou a PGBL que tributa sobre todo o valor que você tem lá investido, porque ela entende que o valor que você investiu lá vai abater do sua declaração de imposto de renda, tá? Eu vou explicar numa outra live sobre isso, só falar sobre previdência privada, porque é um pouco difícil de explicar tudo numa live só. Mas em resumo, se você faz a PGBL, ela tributa sobre todo o dinheiro que tem lá. Então se você tem R$10.000 aplicados, não interessa quanto desse dinheiro você investiu ou quanto dinheiro rendeu desses 10 mil, você vai pagar imposto sobre tudo. Na VGBL, você só paga o imposto sobre o ganho de capital. Ou seja, você botou R$10.000, mas agora tem R$12.000, você só vai pagar sobre os R$2.000 que você ganhou com rendimentos, beleza? Então, a PGBL, ele acabou contratando uma PGBL, botando um dinheiro que ele não abateu do imposto de renda, não declarou nenhuma vez para reduzir o seu imposto de renda. E no final, ele acabou sacando e pagando, nossa senhora, acho que 27,5%, foi 27,5% de imposto de renda sobre aquele montante que ele tinha depositado. Então, se ele depositou R$10.000, ele perdeu 2.750. Né? Se ele tivesse depositado numa PGBL, ele só pagaria sobre os R$2.000, que daria um valor de R$550. Então, de R$550, ele perdeu 2.750. Por quê? Por cometer um erro, que eu já vou falar para vocês, depois do segundo exemplo que eu vou dar hoje, que é o que aconteceu comigo, que eu também cometi esse mesmo erro de não conhecer um produto e querer que alguém que conhecesse me indicasse o negócio. Na verdade, já falei, né? Esse que é o grande erro. A gente delegar a uma outra pessoa a responsabilidade do entendimento da nossa carteira de investimentos. Seja ela em banco, seja ela em imóveis, seja ela na bolsa de valores, tá? Isso aqui vale para todo tipo de investimento que você fizer. Não adianta você pedir para o gerente do banco indicar um produto de melhor investimento para você. Porque ele vai indicar o produto que vai bater a meta dele do mês. Ele vai indicar o produto que o banco está fazendo uma campanha muito grande e precisa vender mais daquilo ali. Então, ele vai indicar algo direcionado para você, né? E o erro que eu cometi foi também delegar isso, o meu investimento, e pedir uma assessoria bancária
uma assessoria de investimentos de um expert em finanças do banco. O que vocês acham que aconteceu comigo? O cara simplesmente só vendeu produtos daquele banco, só vendeu os produtos que para eles estavam no momento de captação. Ah, uma capitalização é legal porque você diversifica o seu portfólio. Uma previdência privada é legal porque você vai poder se aposentar lá na frente. Eu consigo fazer para você um CDB aqui super legal, 90% do CDI. Poxa, 90% do CDI mais o imposto de renda que eu vou pagar ali em cima, que é do mínimo 15% em média. Poxa, esses 90% vão virar 75% líquido depois, né, do saque. Então, é muito ruim a gente delegar uma decisão em cima das nossas finanças, de onde a gente vai aplicar o nosso dinheiro, para uma pessoa que é tendenciosa, ela é manipuladora de certa maneira, né? É meio pesado isso, mas é de verdade. Se a gente delegar para terceiros a tomada de decisão do que a gente quer para a nossa vida, a gente vai estar em maus lençóis. A gente não vai achar os melhores investimentos em banco e a gente não vai achar os melhores investimentos indicados por um expert do banco, porque ele vai indicar os produtos que para ele foram melhor, para o banco foram melhor, que para aquela campanha vão atender melhor a campanha interna do banco. E que, claro, vão gerar uma rentabilidade, mas vão gerar uma rentabilidade abaixo da inflação, que é aquele exemplo que eu dei agora da poupança. O seu dinheiro cresceu, mas ele não cresceu o suficiente para remunerar a inflação, e muita gente não consegue entender esse gap, né? Então, se a inflação é de 5% e a sua rentabilidade foi de 2,9%, como é o da poupança, você está perdendo dinheiro, né? Você está perdendo, você precisaria no mínimo ter o retorno da inflação. Por isso que tem produtos como o Tesouro Direto, que é o IPCA mais uma rentabilidade que você no mínimo garante uma rentabilidade acima da inflação. Ou seja, é muito melhor do que você ter qualquer tipo de produto de banco. É muito melhor que você ter um TC, é muito melhor do que você ter uma previdência privada, é muito melhor do que você ter um CDB que não rende 100% do CDI, né? No mínimo 100% do CDI, porque você vai estar equiparando ao Tesouro Selic, né? Que é 4,25% hoje, né? A taxa Selic. O CDI vai estar 4,15%, tá? Então, essa é a comparação que a gente precisa fazer. E isso é o que a gente precisa principalmente entender. E parece meio lógico que o gerente do banco, ele vai querer te indicar as coisas que também forem melhores para ele. E ele não necessariamente está agindo de má fé. Ele esse expert dessa assessoria bancária, ele me indicou a melhor rentabilidade, o melhor investimento dentro do portfólio deles. Mas é a mesma coisa de eu querer encontrar no supermercado de bairro, mercadinho de bairro, as mesmas opções e produtos e ofertas que eu tenho num hipermercado em grande centro, né? Não dá para comparar. É como eu querer andar numa estrada de barro na mesma velocidade, da mesma forma que eu ando numa autoestrada, né? Não dá para comparar. Então, se você quer andar numa autoestrada, se você quer ir num hipermercado, se você quer ampliar o seu leque de ofertas, de opções, de oportunidades de investimento e oportunidades de melhores rentabilidades, você precisa inevitavelmente abrir uma conta numa corretora de valores. Ponto. Se isso te traz uma insegurança, é o que eu falei no início da live. Tente trabalhar isso em você, porque na verdade isso é só um paradigma que você foi conquistando, ou que na verdade conquistaram para você, né? São ideias erradas que colocaram na sua cabeça. E você precisa desmistificar isso. Você precisa tentar ampliar esse leque e você precisa entender que isso não é sinônimo de risco, de perigo, de grandes perdas ou grandes ganhos. Até porque ninguém fica rico da noite para o dia e ninguém fica pobre da noite para o dia se fizer de uma maneira cautelosa, se minimamente entender o processo e o funcionamento disso, se minimamente entender o conceito disso. Porque o que vai deixar você cada dia mais pobre é você deixar os seus investimentos em lugares que vão estar comendo aos poucos, dilapidando aos poucos o seu patrimônio, como é o exemplo que eu dei para vocês aqui, o da poupança, que é o mais claro, porque a grande esmagadora maioria da população brasileira investe em poupança, tá? Então, é extremamente perigoso, porque a gente está perdendo dinheiro pouco a pouco. É que nem você tomar um veneno todo dia, uma dose pequena, todo dia uma dose pequena. Não é uma dose que vai te matar da noite para o dia, mas ela vai te derretendo, ela vai te definhando aos poucos, né? E eu concordo com essa analogia de que isso é um veneno, porque nós estamos falando, gente, isso é extremamente importante que eu vou dizer agora.
Nós não estamos falando simplesmente de dinheiro. Nós não estamos falando de ganância. Nós não estamos falando de poder. Nós não estamos falando de acumular bens, patrimônio. Não estou falando disso. O que eu estou falando é de saúde. O que eu estou falando é de realização de sonhos. O que eu estou falando é de um futuro melhor para você. O que eu estou falando é de que você tenha esse dinheiro trabalhando para você minimamente para que você não perca dinheiro, né? Investimentos melhores você vai achar na corretora de valores de todos os tipos. Você vai achar renda variável em ações extremamente voláteis, mas basta você não aplicar naquelas empresas que são extremamente voláteis. Ah, Peter, mas como é que eu vou saber que aquelas empresas são voláteis ou não? Estudando, buscando informação sobre ela. Todas as empresas da Bolsa têm o seu patrimônio, o seu balanço patrimonial publicado, né? Seus balancetes contábeis publicados. Então você pode lá simplesmente olhar se aquela empresa dá lucro ou não. E isso é um forte indicador de que aquela empresa tem fundamento, de que aquela empresa é uma empresa que vale a pena, é uma empresa que tem operação, né? Então, eu estou dando só uma dica rápida para que vocês entendam que um único indicador não é o suficiente, mas ainda assim você não precisa investir numa empresa tipo a do Ike Batista, né? As empresas do Ike Batista lá, as empresas X que ele tinha, eram empresas que não tinham operação, não tinham lucro, elas tinham gente que estava aportando e investindo nelas, meio que num efeito manada do mercado. Ike Batista virou um frisson no mercado naquela época, todo mundo começou a botar dinheiro nas empresas dele, alavancou ele virou bilionário e depois deu calote em todo mundo. Por quê? Porque se você puxasse o balancete dela, ela não tinha atividade econômica. Uma empresa como as empresas dele, muitas delas não tinham atividade econômica, elas não geravam rentabilidade, não geravam lucro. Então você não vai investir num negócio que não dá lucro. Se você hoje está num emprego que você precisa pagar para ir trabalhar, você não vai mais naquele emprego, né? Então, é muito óbvio e é muito fácil de identificar as grandes ciladas da Bolsa. Claro que isso não quer dizer que você não possa perder dinheiro, mas nos últimos 10 anos, isso é um indicador interessante, nos últimos 10 anos, 96% das ações, 96% das ações tiveram valorização. 96% das empresas que estão na Bolsa de Valores tiveram valorização. Então, é muito azar, ou é muita falta de análise, não digo azar porque não é sorte ganhar dinheiro, mas é muita falta de análise mínima para que você esteja dentro daqueles 4% que perderam. Então, se você tem um projeto, se você tem uma estratégia a longo prazo, se você começa investindo em fundos imobiliários primeiro, você consegue ter uma rentabilidade mensal, né? Uma renda passiva mesmo, com aluguéis, né? Porque fundos imobiliários funcionam dessa maneira. Você investe um pouquinho em tesouro direto, você vai sentindo toda a dinâmica de uma corretora de valores. E quando você entender o quão fácil é operar uma carteira como essa, você vai se motivar cada vez mais a buscar conhecimento sobre isso, buscar atualização, buscar informação. E basta você estudar uma única vez e você identificar uma empresa que tenha fundamento para você, que você pode investir em renda variável sem ter que diariamente estar olhando e controlando e ficando naquela neura de que está subindo, está baixando, está descendo, está grande crise, enfim, né? E tem também um negocinho na bolsa que é um gatilho muito legal, que é o circuit breaker. Na verdade, ele não é legal. Quando ele acontece é porque tem uma instabilidade muito grande na economia. Circuit breaker quer dizer que quando as ações baixam mais que 10% em um único dia, eles interrompem as ações da bolsa, né? E nós tivemos recentemente uma ação como essa, não lembro qual foi, no início desse ano a gente teve circuit breaker, a gente teve 6 no último ano, durante a pandemia, se não me engano, tá? Então o que acontece? É um gatilho de que você não perca mais que 10% daquilo que você tem investido naquilo ali. Então se você investiu numa empresa que minimamente tenha fundamento, que minimamente tenha resultado positivo, você não precisa ficar preocupado em estar olhando o tempo todo, porque não é só o valor da cota em si, mas a empresa, você tem que analisar a empresa como um todo. Então a gente tem várias empresas que, por exemplo, a Klabin tem mais de 126 anos de existência. A gente tem empresas como a VEG, que é aqui próximo da minha cidade, que são empresas extremamente antigas, extremamente sólidas. Eu não estou recomendando nenhuma dessas empresas, mas eu estou querendo dar exemplos para vocês de que são empresas com fundamento, são empresas que não quebraram. Tem gente que ganha, tem gente que perde com as ações, mas a longo prazo todo mundo ganhou. Em 10 anos, se você tivesse deixado seu dinheiro lá em 10 anos, todo mundo ganhou. Mas imagina você deixar o seu dinheiro 10 anos na poupança e você simplesmente perder 2%, 3% ao ano, como é o exemplo desse ano, por exemplo, né?
como é o exemplo desse ano, por exemplo, ficou estranho. Mas enfim, como esse ano, por exemplo, aconteceu, né? Que se você deixar na poupança, você perdeu quase 2% ao ano, né? Então, essas perdas é que a gente precisa evitar, porque isso ao longo dos anos, 2% ao ano, em 10 anos foram 20%. Então você perdeu 20% do seu poder de compra. Uma conta muito grotesca aqui, né? Mas só para você entender que a gente não pode bobear em não procurar o melhor investimento. Mas não necessariamente esse melhor investimento é o bicho-papão como todo mundo planta pra gente. E eu também tinha esse medo, né? E muita gente fala assim, cuidado, porque você vai se empolgar e você vai acabar perdendo dinheiro. Então a cautela é um ponto importante, né? Você tem que começar devagar. Mas o ponto é que você precisa começar em algum momento. Então começa por Tesouro Direto, faz uma conta na corretora de imóveis, de valores, meu Deus. Corretora de valores, faz uma conta na corretora de valores, qualquer corretora, comece pesquisando qual corretora não cobra taxa de corretagem. Esse é o primeiro ponto. Tem muitas que não cobram taxa de corretagem, principalmente Tesouro Direto. Dando um Google você vai achar várias delas. Escolha uma que você simpatiza mais e faça o seu cadastro. E aí eu te desafio a pegar e botar R$1.000 lá, ou se R$1.000 é muito dinheiro para você, bota R$100, porque com R$100 você já compra Tesouro Direto com R$30, você compra fundos imobiliários, alguns são mais que 100, mas você tem fundos imobiliários abaixo de R$100, e você começa a testar a dinâmica da corretora de valores, e você vai perceber o quão fácil é, e como é que eu posso explicar para você, o quão doloroso é a gente perceber que a gente só perdeu tempo por acreditar em pessoas que na verdade não entendiam absolutamente nada de finanças, tá? E também não vá com sede ao pote ao ponto de achar que você vai ficar rico no seu primeiro investimento, porque se você investir tudo em renda variável, é lógico que você tem uma chance muito grande de perder, ainda mais se você não fizer uma análise criteriosa daquela empresa e ela não tiver fundamentos, não tiver lucro, a sua chance de dar erro, de dar problema é muito grande. Então comece devagar. Começa com Tesouro Direto, pesquisa um pouquinho sobre os tesouros diretos. Eu tenho um vídeo no meu canal, então vai lá no YouTube, dá uma pesquisada nos meus vídeos e aproveitando, se inscreve no meu canal, dá aquela forcinha, dá aquele like para a gente poder, para os algoritmos entenderem que esse assunto é relevante para você, porque justamente eu quero incentivar cada vez mais pessoas a gerirem melhor o seu dinheiro, a buscarem melhores investimentos. E não é difícil a gente conseguir dobrar o rendimento que a gente tem no banco hoje. Eu vou repetir isso. Não é difícil numa corretora de valores você conseguir dobrar o investimento, o rendimento que você tem num banco hoje. E eu vou fazer um exemplo muito rápido para vocês. A poupança está rendendo 2,91, certo? Nós temos 4,15 que é o CDI, ela rende 70%, ela está rendendo 2,91, certo? Num Tesouro Selic, eu tenho Tesouro pré-fixados e eu fiz um reel sobre isso há umas 2 semanas atrás também, que eu mostro a página da corretora de valores, em que tem tesouro com taxa pré-fixada de 8 pontos, alguma coisinha, né? 8 pontos, se nós pegarmos só 8% e fizermos menos os 2,91, eu já tenho 5% a mais ao ano de rentabilidade. 5% é quase, quer dizer, 8% para 2 é quase 3 vezes mais que a poupança, né? 2,90. Então eu tenho que ter 3 vezes mais dinheiro na poupança para ter o mesmo rendimento que eu teria num tesouro pré-fixado. E o tesouro é extremamente seguro, garantido pelo Tesouro Nacional, tá bom? Então não tem nada mais seguro que isso. É mais seguro que poupança, porque ele não vai deteriorar o seu patrimônio. Então, gente, justamente o que eu queria passar para vocês é que o jeito errado da gente investir o nosso dinheiro é que faz com que a gente não tenha rentabilidade interessante. E a demora, a gente embarrigar esse negócio, empurrar com a barriga, é outro problema. Porque os juros compostos vão agindo juros sobre juros, mês sobre mês. Então o tempo é muito importante. E nunca é tarde para a gente tentar investimentos melhores. E você não vai conseguir esses investimentos melhores no seu banco. Então procure uma corretora de valores que você se sinta confortável, uma corretora de valores que não cobra taxa de corretagem, porque tem corretoras de valores que não cobram taxa de corretagem, e que a gente consiga ter a coragem e a determinação de arriscar um pouco do seu dinheiro. Então, o que eu quero desafiar você é que bote um pouco do seu dinheiro numa corretora de valores
e dá uma brincada com esse dinheiro. Um dinheiro que não vai fazer falta. Ah, mas Peter, eu vivo estrangulado, não tenho como. R$100 você vai conseguir fazer. Eu também tenho live para dizer aqui como você consegue economizar um dinheirinho, tá bom? Então, um pouquinho de dinheiro você consegue ter sim. Você não paga taxa de manutenção, você não paga absolutamente nada para ter aquela conta na corretora. Se você investir R$100, você não vai ter gasto nenhum, você pode a qualquer hora sacar aquilo ali, tá? Então, fique tranquilo, não é um bicho de 7 cabeças e comece. Dê o primeiro passo. Esse é o ponto mais importante. Que a gente não fique trocando de CDB dentro do banco. Ah, esse CDB aqui rende um pouco mais que aquele ali, porque você só vai ficar sacando o dinheiro, pagar o imposto de renda que vai prejudicar os seus juros compostos, depois você vai reinvestir em outro lugar que também vai dar uma mixaria, porque todos eles, muito provavelmente, vão pagar menos que 100% de CDI. Ou se pagarem 100% de CDI, você ainda está 0,1 abaixo da Selic. E por que você vai se contentar com algo que é abaixo da Selic se você tem o dobro dela, por exemplo, num tesouro pré-fixado de 8%. Selic está 4,25%, você já tem praticamente o dobro dela e é pré-fixado. Você está garantido de ter aquela rentabilidade ao final daquela contratação. Então tem Tesouro Direto 2024, pré-fixado, só um exemplo. Então quer dizer que você precisa manter o seu dinheiro lá até 2024 para ter aquela rentabilidade de 8% garantida, beleza? Então, claro, existem muitas variáveis, tipo, mas se eu precisar do dinheiro, enfim. Então tem várias aplicações para isso, mas eu não consigo contar isso tudo numa live e eu não quero que a live fique muito extensa, tá bom? Mas o que eu quero hoje passar o recado para vocês é de que esse relacionamento com o banco não é a melhor coisa para os seus investimentos. Produtos de banco nem sempre, podem até ser, mas nem sempre são as melhores rentabilidades. Claro que você precisa escolher aquilo que te deixe confortável também, né? Aquilo que te deixe tranquilo, mas o que eu quero te encorajar é de que faça um teste com corretores de valores também. Nem todas e não faça com corretores de valores do seu banco, porque elas vão te cobrar corretagem. Elas vão te dar 1, 2 meses de isenção na corretagem, depois vão começar a dilapidar o seu patrimônio com corretagem. Taxa de corretagem, para quem não sabe, é uma taxa que o banco ou a corretora de valores, por exemplo, cobra a cada operação que você fizer, pelo serviço deles, certo? Mas existem corretores de valores que não cobram essa taxa. Tá? Então a corretora de valores ela é um atravessador, ela é uma ferramenta que você utiliza para chegar na B3, que é a Bolsa de Valores. Tá? E como eu falei, Bolsa de Valores não é só ações, não é só títulos de renda variável. Bolsa de Valores também tem muita ação, muita coisa de renda, muito produto de renda fixa que rende o dobro da Selic, pode render o dobro da Selic e que rende no mínimo 3 a 4 vezes mais que a poupança. Então se você quer um investimento melhor, não procura no banco, porque não é lá que você vai achar. Vai para a corretora de valores, tá bom? Pessoal, mais uma chamada, dê um like ali, segue o meu canal no YouTube, dá uma curtida, deixa seu comentário, me manda pergunta por direct, porque me ajuda muito também a escolher os temas das lives para eu poder estar trazendo esses conteúdos para vocês, que são coisas que vocês realmente querem saber. E me digam aí, me deem um feedback também se esse conteúdo está sendo de valor para vocês, tá bom? Gente, um beijão, vou ficando por aqui. E até a próxima live. Tchau, tchau.